situação da Americanas, que apresentou um pedido de recuperação judicial. A Justiça do Rio aceitou o pedido de recuperação judicial do Vasco. Olá, amigos da revista Manchete, aqui mais uma vez, hoje para falar sobre um tema muito importante: recuperação judicial. E para isso, eu convidei um grande especialista, o Dr. Júlio Matucci. O Dr. Júlio Matucci é advogado, administrador judicial e teve passagem relevante por duas grandes associações: a Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a Maerj, e a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. Dr. Júlio, grande prazer recebê-lo. Muito obrigado, Sérgio. O prazer é nosso. Cumprimento você e cumprimento os amigos da coluna do Judiciário dessa grande revista Manchete. Com uma dívida de 11 bilhões de reais, a maior concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro entrou com um pedido de recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? Perfeito, Sérgio, vamos lá. A recuperação judicial ela é uma ferramenta legal de extrema importância que representa para o empresário a capacidade de reorganização das suas dívidas. Ela foi criada pela Lei 11.101 de 2005. Sofreu um recente aperfeiçoamento pela Lei 14.112 de 2020 e hoje é um instituto que está, por assim dizer, na boca do povo. Agora, pelo que eu entendo e pelo que as pessoas falam, a recuperação judicial seria apenas para empresas quebradas. É isso mesmo, doutor Júlio? Não, Sérgio, de forma alguma. Veja, existe um pressuposto para a recuperação judicial, que é a chamada crise da empresa. O que é a crise da empresa? É aquela situação que pode ser ocasionada por fatores internos ou externos, em que a empresa não consegue, por qualquer razão, desenvolver a sua atividade. É para essas situações e justamente para evitar que a empresa quebre, o que nós chamamos tecnicamente de falência, que foi criado esse Instituto da Recuperação Judicial. Doutor Júlio, nos últimos anos nós temos convivido aí com inflação, alta de juros, tarifaços, né? Todos isso são problemas que afligem os grandes empresários, grandes, pequenos e médios empresários, na verdade todos nós. Perfeito. E eu queria saber que orientação que o senhor daria para esses empresários? Veja, Sérgio, todas essas situações que você trouxe são realmente problemas do nosso tempo. E, mais do que a crise em si, elas trazem uma situação de desconforto que nós podemos chamar de imprevisibilidade, que é fatal para qualquer negócio. Isso é fatal para o ambiente de negócios, seja do cidadão comum, seja do empresário ou seja de um país. Então, nesse momento em que as coisas estão mais complexas, aí é que a recuperação judicial ela assume uma proporção maior, justamente pela capacidade de evitar essa quebradeira em massa, possibilitando que os empresários reorganizem os seus negócios e mantenham as empresas vivas. Então, doutor Júlio, pelo que o senhor está me dizendo, a recuperação judicial não seria somente para grandes empresas. As pequenas empresas e médias também poderiam participar? É uma boa pergunta, Sérgio. Ocorre que a recuperação judicial ela é um instrumento para qualquer tamanho de empresa. Quando nós falamos de recuperação, nós falamos de reorganização de débitos. Então, nós consideramos, para o entendimento da complexidade da recuperação judicial, nós consideramos o tamanho dos débitos. Nós trabalhamos como administradores judiciais, significando dizer que nós somos aquela pessoa de confiança do juiz para onde aquela recuperação é distribuída e que fazemos o contato entre todos os envolvidos, credores, devedora, que é a empresa em recuperação chamada recuperanda, juiz e Ministério Público. E nós consideramos a complexidade diante do tamanho da dívida. Nós temos no escritório desde projetos de recuperação de dívida de 3 milhões de reais até a maior que nós temos de quase 1 bilhão de reais. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou um pedido de recuperação da cervejaria Petrópolis. Na cabeça do empresário, só me corrija se eu estiver errado, eu acho que ele tem a preocupação de partir para a recuperação judicial, que isso possa afetar a imagem da empresa. Existe uma resistência cultural nossa, do brasileiro, especialmente do empresariado brasileiro, à recuperação judicial. Por quê?
Nós sabemos que a grande parte do empresariado é formado de pessoas muito sérias, em grande parte das vezes são negócios familiares. E às vezes até, Sérgio, negócios que passam de geração em geração. A recuperação judicial é no momento em que o advogado apresenta a petição ao magistrado e o magistrado dá o primeiro despacho onde ele diz: recebo a recuperação judicial. Existe uma ferramenta muito importante que é o chamado stay, que significa pare ou congele. E o que significa o stay? São 6 meses em que aqueles débitos em que o empresário está sendo cobrado, aqueles débitos eles param de incomodar o empresário, porque esses débitos são chamados débitos concursais. O que significa isso? Eles entram para o concurso de credores. O stay é a ferramenta mais eficiente do Poder Judiciário, porque o empresário ele não vai precisar mais ficar se desculpando com os credores de não ter fluxo de caixa para fazer aquele pagamento. Simplesmente aquelas dívidas paralisam, o empresário consegue a proeza de fazer com que todos os credores se sentem ao mesmo tempo e ele possa discutir com cada um deles, agrupados nas chamadas classes ou categorias, ele possa discutir com cada classe daquela como vai se dar o pagamento dali para frente. Quais os sinais que indicam que a empresa precisa adotar a recuperação judicial? O principal fator interno que gera a crise da empresa é a briga de sócios. É quando os sócios começam a divergir sobre o futuro da empresa e a situação atinge uma proporção tamanha que ela começa a prejudicar a empresa. Doutor, o senhor falou sobre problemas de relacionamento entre sócios. E no caso de empresas familiares, existe uma sucessão natural. Como administrar isso? Essa relação dos sócios, que são irmãos, que são genros e, enfim, as pessoas que sucedem uma empresa familiar. Perfeito. O que nós vemos na realidade do dia a dia, Sérgio, é que nas empresas familiares você tem envolvido muito sentimento também. Né? Nós temos situações, por exemplo, de marido e mulher que são sócios e num processo de separação, o que acontece com a empresa? Quando você tem uma empresa grande, com várias áreas de atuação, é fácil você eventualmente fatiar a empresa de modo que cada primo ou irmão ou ex-cônjuge possa conduzir como uma empresa separada. Mas quando nós temos, que é a realidade do Brasil, empresas familiares médias e pequenas, a situação é mais complexa. O que nós costumamos recomendar quando confrontados com esse problema é que haja dentro da possibilidade um acordo familiar e um desses sócios, ou um grupo de sócios saia para que outro possa seguir na condução da empresa, havendo, obviamente, uma remuneração justa pelas cotas daqueles sócios que são chamados sócios retirantes. A Justiça do Rio aceitou o pedido de recuperação judicial do Vasco. Agora o clube tem 60 dias para apresentar um plano de pagamento aos credores. Fala um pouquinho sobre os credores. Pois não. Até que ponto eles podem influenciar nesse processo? Você tem a classe 1, que são os credores trabalhistas ou são dívidas alimentares. É uma classe protegida pela lei, privilegiada, e no caso da falência costuma receber antes das demais. No caso da recuperação, não. Todos recebem dentro do cronograma votado pelos próprios credores no plano de recuperação judicial. Agora, uma curiosidade. Para os profissionais ou empresários que queiram saber mais sobre o tema, qual a sua orientação? Onde eles podem buscar essa informação? Perfeito, Sérgio. Nós temos 2 grandes institutos, que são institutos sérios, que possuem página na internet e que têm muita informação a dar. O primeiro instituto que eu gostaria de propor é o IBDE, Instituto Brasileiro de Direito da Empresa. E o segundo instituto é o IBAJUD, que é o Instituto Brasileiro de Administração Judicial. Para quem tiver interesse em aprofundar essas informações, eu indicaria também o site do escritório, que é o MCAA de Matuque de Carvalho Advogados Associados.adv.br. Bem, doutor, estamos aí próximos do final, mas muito feliz com a sua participação, que elucidou essa questão tão interessante, tão difícil para alguns, mas tão importante para empresas, para empresários, para profissionais, que é a recuperação judicial. Muito obrigado pela sua participação e espero revê-lo em breve. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse instituto tão importante.
Obrigado a você e a todos. E assim finalizamos mais uma edição da Coluna do Judiciário da Revista Manchete. Recomendo a todos seguirem as nossas redes sociais e dar aquele joinha no YouTube. Até a próxima.